Fala, meus especiais, beleza? Como é que vocês têm passado aí? Gostou desse novo bordão? Fala, meus especiais. Sugestão essa foi da Stephanie. Vê se ficou bom não, Stephanie. Porque especiais são todos vocês, não é só a galera da turma especial não, rapaz. Especiais são todos vocês que estão no meu coração, né? Porque eu faço esses vídeos para vocês se tornarem pessoas melhores, né? Para vocês tirarem nota 100, não é 10, não quero 10 não, eu quero 100 nas provas de genética, não é porque 10 é 10%. Vocês são mais que 10%, vocês são muito mais que isso. Beleza? Então, especiais são todos vocês da turma normal e da turma especial. Todos estão aqui, ó, in my heart, no meu coração, beleza? Então, beleza? Dito isso daí tudo, vamos começar logo a matéria? Ou vocês ficaram alguma dúvida da aula passada? Se tem ou não? Se tiver, sabe, tem que mandar onde? Manda lá no virtual, manda lá no WhatsApp. Tranquilo? Tá aproveitando agora para ficar estudando dentro de casa? Ou tá fazendo bagunça aí? Tá saindo à noite? Eu te manjo, rapaz. Eu te manjo, mina. Eles são bagunceiros, né? Você não gosta de ficar dentro de casa. Revoltado. Tô revoltado dentro de casa. Você acha que eu gosto de ficar dentro de casa também? Não gosto, não. Eu tô doido que termine isso logo, esse isolamento horizontal aí, e vem um pouco de sanidade na cabeça aí da galera e coloca um isolamento vertical, né? Porque se a gente não morrer pelo vírus, vai acabar morrendo por falta de dinheiro e de comida, porque tem que gerar economia. Não tô nem aí pra PIB, estourar PIB. Tô nem aí. Rapaz, eu tô preocupado em ter dinheiro para que a gente possa trabalhar. Até no meu caso mesmo, que eu sou servidor público, você acha que eu não estou preocupado? Você acha que de onde vem o dinheiro do governo federal? Vem dos impostos. Os impostos quem manda? Somos nós, contribuintes, e também quem? São as empresas. Então os negócios têm que começar a girar, porque senão vai acabar o dinheiro, vai acabar o alimento e o negócio vai ficar feio, né? Mas enfim, vamos ver o que vai dar aí nesses próximos dias aí. Tomara que, se Deus quiser, a gente começa a voltar o mais rápido possível, né? Saber dosar, né? Encontrar o ponto de equilíbrio. Não se não é responsável demais e também não ficar parado demais. Porque a pessoa não sabe o que é isolamento vertical. O que é isolamento vertical? É como fez lá na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, o que eles fizeram? Grupo de risco, acima de 60 anos, fique em casa, né? E a OMS especula-se que é necessário ficar até 8 meses dentro de casa. Imagina, ficar 8 meses dentro de casa. É uma loucura isso, né? Mas beleza, são o pessoal de alto risco, 60 anos. E quem está possível de trabalhar, né? Galera, tem que ser para trabalhar mesmo. Aí lá na Coreia do Sul, o que fez? Tá tendo perigo, tá tendo possibilidade de transmissão? Vamos fazer teste a rodo aí. Vamos espalhar os testes aqui em todo mundo. E quem tiver com a possibilidade de estar contaminado, fica recluso lá 15 dias dentro de casa e não sai de jeito nenhum. E depois faz um monitoramento. Inclusive, aqueles que foram identificados, façam um teste daqueles que conviveram com ele no raio de 100 metros. Olha que legal. Então tem que ter monitoramento. É melhor gastar dinheiro agora com teste de identificação do que depois ter as consequências drásticas de não ter o dinheiro para circulando na economia e a gente ficar aí a ver navios, né? E a gente sabe que, infelizmente, o ser humano já está desvairado de ficar louco de ficar dentro de casa. Imagina quando não tiver dinheiro para comprar comida, para comprar remédio. Eu fico preocupado com isso, rapaz. Eu fico preocupado. O negócio é tentar encontrar um equilíbrio aí para que não tenha o menos de mortes possível, lógico. Nem pessoas morrendo pelo vírus e nem pessoas morrendo devido à recessão econômica que pode ser gerada, né? Porque quem sofre primeiro é os pobres, porque rico tem uma reserva econômica lá. Pobre, a gente já sabe que é infeliz, não tem aquela capacidade administrativa como algumas pessoas têm, né? Então, eu tô falando de uma forma geral, né, minha gente? Então, o primeiro a sofrer vai ser o pobre. Então, a gente toma muito cuidado com esse tipo de discurso que a gente vê por aí. Eu fico preocupado, né? Sinceramente, eu peço minhas orações para que Deus ilumine as nossas cabeças, nossos governantes, nossos administradores, para que decidam o que for melhor para o povo, melhor para nós, né? Afinal de contas, nós elegemos a cada um deles para fazer o que é melhor para todos nós, né? E, obviamente, a gente deve fazer a nossa parte, porque a gente é responsável pelo nosso destino também, né? Então, é isso aí, pessoal. Falei demais e agora vamos começar o nosso assunto de hoje, mendelismo. Cara, mendelismo é show de bola, né? O que será que é mendelismo? Antes de falar do mendelismo em si, né?
a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos que nós já falamos lá nas primeiras aulas lá de genética, né? Antes, recordando, eu gosto sempre de falar isso, ó, os livros que eu utilizo como referência, né? Lembrando, ó, Introdução à Genética, já mostrei esse livro várias vezes, mas eu sempre mostro para não ter reclamação depois, que não sabe de onde que eu tirei as fontes. E aqui também, esse é o livro básico. Tem outros livros excelentes também, né? Eu comentei o livro do Introdução à Genética de Anthony Griffiths, e tem esse aqui também, pessoal de Lavras, né? Aqui, ó, Genética na Agropecuária. Esse, inclusive, eu gosto de utilizar como roteiro da nossa disciplina da agronomia. Porque o nosso curso é Engenharia Agronômica, então tem muitos exemplos voltados para a nossa área aqui, beleza? São os livros que eu gosto de utilizar para a nossa disciplina aí. Então, dito isso, relembrando esses avisos gerais, né? Vamos lá para Mendelismo. Hoje também vou utilizar uma caneta que eu comprei, uma mesa digitalizadora. Aí vocês veem se ficou bom ou não, aí, porque eu acho que vai ficar melhor em algumas partes que eu tenho que expor alguns raciocínios. Porque só de ficar falando eu acho que vai ficar meio vago demais, ainda mais genética, né? Beleza? Então, mas se você ficar com alguma dúvida, se achou que ficou ruim, coloca nos comentários, manda no grupo de WhatsApp, porque eu sempre tento melhorar as minhas aulas, ok? Perfeição não tem jeito, né? Aí eu coloquei até um filmezinho para as meninas ficar ouvindo, para ficar mais descontraído e elas ficar concentrado no filme ali, e a gente tentar focar aqui. E a rua não tem jeito, que a minha rua muito movimentada, sempre barulho vai ter. Então, isso daí a gente vai ter que aprender a conviver, né? E naquilo que for possível, eu sempre vou tentar melhorar, beleza? Então vamos lá, mendelismo. Algumas definições básicas. Nós comentamos lá nas primeiras aulas, né? O que é um homozigoto, o que é um heterozigoto, o que é um dominante, o que não é. Então vamos relembrar aqui, ó. Homozigoto, alelos iguais. Como assim? Vamos imaginar um indivíduo diploide, com duas formas alélicas para aquele gene. Então vamos supor o seguinte, o cara tem um gene A. O gene A, ele tem duas formas alélicas, o alelo Azão e o alelo Azinho, beleza? Então o que seria o homozigoto? O homozigoto seria um indivíduo, né, ou a planta, no caso, que possua em seu genótipo Azão, Azão ou Azinho, Azinho. São os dois homozigotos diploides possíveis a partir desse único gene com duas formas alélicas. Ficou claro? Então, homozigoto pode ser Azão, Azão ou Azinho, Azinho. E o heterozigoto? O heterozigoto, lembre, hétero diferente. Então, o que seria o heterozigoto? Se nós temos o Azão, Azão e o Azinho, Azinho, que são os homozigotos, qual ficou faltando? Põe a cachola para funcionar. Vocês aprenderam isso lá no ensino médio, lá que você é preguiçoso. Fala aí. Lógico que é o Azão, Azinho. É o heterozigoto, né? Então, esses são conceitos básicos para a gente começar a falar da aula de hoje, ok? Outra coisa importante também, alelo dominante e alelo recessivo. Alelo dominante é alelo que expressa seu fenótipo em homozigose e heterozigose. Então, vamos com calma. Nós comentamos nas aulas anteriores, né, que o alelo é dito como dominante porque ele produz uma enzima funcional. Você lembra aquela aula que nós falamos de dogma central da biologia molecular? Que um gene era responsável pela produção de uma enzima ou de uma proteína que tinha uma função estrutural ou enzimática numa dada rota metabólica? A gente foi descrevendo todos esses detalhes lá na aula. Lembra-se, né, do dogma central. Tá aí no canal aí. Se vocês tiverem dúvida, volta lá naquela aula. Então, o que um alelo dominante faz? Ele vai produzir uma enzima funcional, que nesse nosso caso de hoje, na aula de hoje, vamos focar somente no caso de dominância completa. Portanto, toda vez que for dominância completa, que é o nosso esquema da aula de hoje, o Azão, Azão e Azão, Azinho possuem o mesmo fenótipo, né? Então, eles têm genótipos diferentes, que é o Azão, Azão e Azão, Azinho, são dois genótipos, contudo, produzem o mesmo fenótipo, ok? Isso é dominância completa, que é o que a gente vai dissecar hoje. Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre o tipo de interações alélicas que existem. Então, tá.
E o alelo recessivo? Só expressa seu fenótipo em homozigose, né? Então, o que acontece nesse caso aí? Vamos imaginar um caso de uma flor. Se uma flor ela é azão, 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 azinho, produz o fenótipo vermelho. E para ser e quando é o genótipo azinho, azinho, produz o fenótipo branco. Então é aquilo que está escrito ali. O fenótipo branco somente é manifestado em homozigose recessiva, azinho, azinho. Ficou claro? Então esse é o basicão do basicão para a gente poder entrar na aula de hoje, tá? Para entender o que Mendel destrinchou para a gente há muito tempo atrás, ok? Então, para a gente estudar qualquer tipo de caráter, nós vamos utilizar aquelas premissas que o Mendel utilizou também, né? Que seria escolha do material e do caráter, certificar se os pais são puros e contrastantes, obter a primeira geração filial, obter a segunda geração filial e observar a descendência e interpretar os resultados, certo? Vamos entrar no mérito de cada um desses tópicos agora, beleza? Primeiro tópico, então, escolha do material e do caráter. A gente conhece muitos experimentos lá de Mendel que deu muito certo porque ele trabalhou com ervilha, né? Na verdade, ele trabalhou com outras espécies também, mas o que teve com grande êxito na publicação dos seus resultados foi com a ervilha e algumas 7 características principais que ele elucidou ao longo dos anos que ele estudou lá no monastério, né? Então, ele estudou características que tinham espécies que tinham essas características aí. Por exemplo, quando a gente vê uma ervilha, olha por que teve grande sucesso na elucidação desses mistérios, que até então era um mistério como que um semelhante podia gerar outro semelhante, né? O material genético, nesse caso, por exemplo, né, de Mendel, que foi a ervilha, ele tinha um ciclo de vida curto. Então, o ciclo de vida ser muito rápido, você permite com que você consiga observar o que acontece de uma geração após geração num período curto de tempo. Então, isso facilita demais os estudos genéticos, né? Outra coisa também, descendência numerosa. Óbvio que quanto maior a quantidade de indivíduos que você tem ali, maior a possibilidade de ver se existe segregação, se existe variabilidade, se existe permuta genética, né? Nessas coisas que eu estou adiantando aqui, Mendel nem pensava isso na época, né? Mas quanto maior a possibilidade de combinações ali, elas vão ser manifestadas naquela descendência numerosa, certo? Então vamos pegar um caso que está presente no livro, naquele livro Genética na Agropecuária, lá de Lavras, que é o caráter. O caráter, qualquer coisa, mas qualquer coisa no mundo, presta atenção. Se nós estamos querendo estudar uma característica, ela tem que apresentar variabilidade. E eu já disse isso também na aula para vocês. Não somente na questão de estudar a característica, mas se eu quiser fazer melhoramento de qualquer coisa, tem que ter variabilidade genética. Então, variabilidade genética é o mínimo que existe para que a gente possa fazer qualquer tipo de estudo. E o caráter deve apresentar variabilidade genética. Se nesse exemplo que está presente lá no livro, pegou-se a textura da semente do milho, que pode ser lisa ou enrugada. Quero fazer uma pequena observação aqui. Nós vamos utilizar as mesmas terminologias que os autores utilizaram quando desvendaram e descobriram esse mutante do fenótipo do milho, né? Que seria o enrugado. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nós estamos utilizando a mesma nomenclatura do original em inglês, que foi os cientistas ingleses que descobriram, né? SU vem de uma contração, né, da palavra em inglês sugary, que é açucarado. Então, nesse caso ali, lembrando que a letra maiúscula representa o alelo dominante e a letra minúscula representa o alelo recessivo. Olha ali, SUzão, né, liso, SUzinho enrugado. Aqui nós vamos utilizar duas letras para representar uma forma alélica, né? O S grande e o U minúsculo, e o S minúsculo e o U minúsculo. Então, SUzão,
liso, SUzinho enrugado. Ah, Ramon, nós poderíamos utilizar também representando azão e azinho? Azão para liso e azinho para enrugado? Sim. Se for para compreender o raciocínio, não teria problema algum. A gente não pode misturar as letras. Como, por exemplo, eu não posso dizer assim, o azão é liso e o bezão é enrugado. Aí isso você faz uma salada de frutos na sua cabeça que você não vai entender nada. Então vamos padronizar aqui de uma forma bem clara aqui. Toda vez vamos utilizar para representar o mesmo gene as suas formas, as suas letras maiúscula ou minúscula. Então, gene A, formas alélicas, azão e azinho. Gene SU, formas alélicas, SUzão e SUzinho. Beleza? Ficou claro? Então vamos lá, vamos seguir o exemplo que está no livro aí. Depois de definido isso daí, vamos ter que saber certificar se os pais são puros e contrastantes. E o que seria puro e contrastante? Antes de falar puro e contrastante, vamos relembrar também de um conceito que nós falamos em aulas passadas, que são plantas alógamas e plantas autógamas, porque isso vai influenciar diretamente na determinação da pureza, né, desse caráter. Bem, deixa eu beber uma aguinha aqui, porque a garganta vai secando. Inclusive, deve beber bastante água aí, galera, né? Fortalecer o sistema imunológico, aí a gente nem bebe água. E você tem um corpo bem hidratado, seu metabolismo funciona 100% tinindo, né? Mas é isso daí. Voltando então. Definir se os pais, se as plantas, as espécies são plantas autógamas ou alógamas, porque isso vai influenciar na determinação da pureza. Plantas autógamas, lembrando, são aquelas que... Lembra da aula? Plantas autógamas. Realizam autofecundação. Mas não é simplesmente realizam autofecundação. Realizam mais de 95% de autofecundação. Em contrapartida, as plantas alógamas são aquelas que fazem mais de 95% de fecundação cruzada. Nós citamos exemplos também em sala de aula. Plantas autógamas, por exemplo. Nós citamos a soja e o feijão. Exemplos de plantas alógamas. Nós falamos milho e maracujá, por exemplo. Então, só alguns exemplos aleatórios que vêm na nossa cabeça aí. Por que isso vai influenciar na pureza da planta, por exemplo, na população natural? Porque se nós pegarmos naturalmente numa população, se as plantas são autógamas, predominantemente será plantas em homozigose. Em contrapartida, se for plantas alógamas, teremos uma população a predominância do genótipo heterozigoto. Então, para você fazer qualquer tipo de estudo, a planta ela deve estar pura. O que é pura? Em homozigose. Então, se for a planta autógama, aí já vai estar na própria natureza dela, a grande possibilidade dela já estar em homozigose, seja dominante ou recessiva. Em contrapartida, na planta alógama, se for um milho, por exemplo, a grande possibilidade dela estar em heterozigose. Então, a primeira coisa é tornar a planta pura, tornar a planta homozigota, né? Então, vamos supor, como nós faríamos isso no milho? Porque é textura no milho, né? Que ela pode ser lisa ou enrugada. E eu não comentei no slide anterior, mas cabe ainda, né? Ainda em tempo. O que difere basicamente da lisa, da superfície lisa da enrugada, é o teor de amido, que na lisa é muito superior quando comparado na enrugada, que predomina açúcares redutores, né? Mas ok. Voltando então ali. Como saber se o milho ele vai estar em pureza, né? Como obter uma planta pura de milho? Uma planta pura, ou seja, homozigota, para liso e uma pura homozigota para enrugado. Então, para ser liso tem que ser SUzão, SUzão. Para ser enrugado, SUzinho, SUzinho. Certo? Como é que a gente faz em milho? A gente tem que fazer a autofecundação, é uma possibilidade. Como a gente faz uma autofecundação artificial no milho? A gente pega o grão de pólen presente lá no pendão e poliniza aquela boneca, aquela parte de baixo, a espiga, né? O estigma, que é o cabelo do milho. E você fazendo todo aquele procedimento, que eu já expliquei isso em sala de aula, na aula de melhoramento genético também, você isola o pendão,
isola a boneca, e aí você pega depois o grão de pólen, fertiliza, e aí você obtém uma planta homozigota. Então você faz isso para uma planta, e aí sucessivas gerações, até você perceber que, a passar de uma geração para a outra, o que era liso origina liso, e o que era enrugado origina enrugado. Quando estiver nessa condição, você saberá que essa é SUzão, porque é lisa originando lisa, e dessa forma aqui, que seria o recessivo, o homozigoto recessivo, SUzinho, enrugado, originando enrugado. Então você faz isso várias vezes, até que você não tenha segregação, liso originando liso e enrugado originando enrugado. Beleza? Então, é uma possibilidade de você realizar autofecundações para obter plantas puras, né? E o que seria plantas contrastantes? Já comentamos. A contrastante ela tem que ser de um fenótipo e outro fenótipo, né? Porque como é que eu vou fazer um tipo de estudo se ela estivesse segregando ali ainda? As combinações ali que serão observadas na progênie, nos seus filhos, a gente não pode fazer qualquer tipo de inferência, porque a gente pode estar cometendo algum tipo de erro. Então a primeira coisa é ser puro, nesse caso SUzão, SUzinho, e ser contrastante. Por quê? Ele é puro, né, homozigoto dominante, homozigoto recessivo, e contrasta, porque aqui é liso e aqui é enrugado. Beleza? Apresenta variabilidade genética. E a variabilidade fenotípica nesse caso também. Ok? Então, próximo então. Obter a primeira geração filial. O que seria obter a primeira geração filial? Você aprendeu lá no ensino médio lá. Eu tinha uma planta que era azão, cruzando com outra que é azinho, eu obtinha uma planta que era azão, o heterozigoto. Então, nesse caso nosso aqui, a ideia é a mesma, só que com outra terminologia. Ela vai utilizar a letra A, nós utilizaremos o SU. Então, nesse caso, nós temos o parental 1, que ele é SUzão, cruzando com o parental 2, que é SUzinho. Vamos obter a primeira geração filial, que é a F1. Obtendo a F1, que será 100% heterozigota, azinho, a gente obtém a segunda geração filial, que pode ser obtida pela autofecundação da F1, ok? Existe outra possibilidade também de você, nesses estudos genéticos que são realizados, de você obter os retrocruzamentos. O que é o retrocruzamento? Você pegar a F1 e cruzar ora com o genitor com parental 1 e ora com o genitor ou parental 2, tá? Então são dois retrocruzamentos que podem ser realizados também, ok? Então aí, ó, nesse nosso slide aí, está presente uma planta, uma ervilha, né? Que ela foi autofecundada. E quais são os tipos de gametas que ela pode prover? Se a planta ela é heterozigota, porque aqui é uma F1, a primeira geração filial, desculpa, ela vai obter ou o alelo azão ou o alelo azinho. Então, ao obter esses alelos, e eles vão, aqui por ser uma ervilha, ela vai se autofecundar, que é uma planta autógama, vai obter aquelas famosas proporções que vocês aprenderam lá já no ensino médio. Vai obter aqui, ó, 1/4 de azão, 2/4 de azinho, que é heterozigoto, e 1/4 de azinho, né? É que vocês estão careca de saber lá do ensino médio, né? Mas, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, talvez seja melhor a gente dar um olhar mais profundo aí do que a gente acabou de falar. Então, vamos ver se eu vou me adaptar bem nesse novo instrumento que eu peguei aqui. Olha, no nosso exemplo, então, a gente tem até a seguinte forma. O pai 1, o parental 1, ele é SUzão com SUzão. Então, está cruzando com o parental 2, que é SUzinho e SUzinho. Então, ao cruzar esses dois pais puros e contrastantes, porque aqui é liso e aqui é enrugado, você se lembra? Nós vamos ter uma planta que é SUzão, SUzinho. Como é um caso de dominância completa, essa planta, qual o fenótipo dela? Liso. Então, essa daqui é a F1, primeira geração filial. E ao obter uma F2, né, nesse caso pode ser o cruzamento de uma S1 com outra S1, ou uma autofecundação, como sendo ervilha, é uma autofecundação, obtemos uma F2.
Que aí, nesse caso, a gente vai obter aquelas proporções clássicas que estão cansados e careca de saber, que é 1/4 de SUzão e SUzão, mais 2/4 de SUzão, SUzinho, e qual outro? Ficou faltando? 1/4 de SUzinho, SUzinho. Ok? Ah, Ramon, eu não entendi como daqui veio para cá. Então, teve um cientista inglês que propôs um quadro que nos auxiliam demais a compreensão desse tipo de raciocínio, que é a união, a formação dos genótipos a partir dos gametas ali sendo cruzados, né? Que em português fala Punnett, mas o nome original do pesquisador é Reginald Punnett, que foi o pesquisador inglês que propôs o quadro Punnett Square, o quadro de Punnett, né? Então, no que consiste o quadro de Punnett? Que talvez tenha visto já no ensino médio. Punnett. O que consiste esse quadro? Você vai pegar, vamos fazer aqui, tentar fazer bonitinho, vamos tentar. E ao traçar esses dois riscos aqui, um na horizontal e outro na vertical, nós vamos colocar os gametas formados, tanto pelo genitor masculino quanto feminino. Nesse caso aqui, a planta SUzão, SUzinho, que é essa F1 aqui, ela vai ser por autofecundação, obviamente, né? Ela vai ser genitor masculino e feminino simultaneamente, né? Então, vamos colocar aqui o símbolo do macho e da fêmea. A ordem aqui não interfere, tá, pessoal? Tanto faz você colocar um ou outro aqui, é indiferente. O importante é você colocar corretamente os alelos formados. Então, se a planta é SUzão, SUzinho, qual que vai ser o gameta formado a constituição genética dos grãos de pólen? Lembrando lá da aula anterior, como é formado os gametas. Vocês se lembram? Né? Lembra lá, pega aí e lê lá a organização do material genético de divisão celular, que foi a última aula que a gente postou, hein? Então, olha aqui, ó, tá aqui ó, muito claro. Se ela é SUzão, SUzinho, é 50% do grão de pólen será SUzão e outros 50% será SUzinho. Beleza? E da parte feminina? Da mesma forma, meio de SUzão e meio de SUzinho. Então, esse gameta encontrando com esse gameta vai dar quanto? Meio vezes meio dá quanto? Dá quanto? 1/4, né? 1/4. SUzão, SUzão. Esse vezes esse daqui, 1/4 de SUzão, SUzinho. Tá vendo aqui o SUzão e o SUzinho? Agora, esse SUzão é coisa aqui. Vai dar quanto? 1/4 de SUzão, SUzinho. E o último aqui, 1/4 também de SUzinho e SUzinho. Tem algum genótipo que é igual ao outro? Tem. Olha aqui, ó. Olha esses dois aqui. Esse e esse. Eles não são iguais? Olha aqui. Ó, são. Então, nesse caso aqui vai ficar 1/4 de SUzão, SUzão. Tá vendo aqui? Mas soma esse com esse, porque são iguais. Se são iguais, soma. Banana com banana, mexerica com mexerica, limão com limão, né? Então você soma, tudo igual. Dá 2/4 de S. Opa, tô apanhando aqui. SUzão com SUzinho. E o último, 1/4 de SUzinho e SUzinho. Então, isso daqui, tá vendo? É igual a isso daqui. Beleza? Então, o quadro de Punnett, portuguesado, ou Punnett, como no inglês original, o sobrenome do rapaz original, né? Do geneticista, fica a seu gosto, do jeito que você quiser pronunciar aí, mas você vê que aqui fica mais claro de você visualizar o que vocês aprenderam lá no ensino médio de uma forma mais rápida, mais objetiva. Beleza? Então, daí nós vamos então que é uma herança monogênica, ou seja, de um gene com duas formas alélicas. Forma alélica SUzão e a forma alélica SUzinho. Só relembrando aqui, ó, aqui nós colocamos na forma de Azão e Azinho, mas você poderia substituir
claramente aqui como SUzão e SUzinho, considerando, obviamente, que essa aqui é uma planta da geração F1. Então, o que acontece aqui? Ó, lembra lá da aula anterior? Tem uma duplicação do material cromossômico lá na intérfase, lembra? Aí depois o pareamento dos cromossomos homólogos lá na metáfise, na placa equatorial. Lembra? A gente está só recapitulando lá da aula anterior. Aí depois o que acontece aqui? Ó, os cromossomos homólogos duplicados vão para um cada lado durante a anáfase 1. Depois, avançando vários eventos citológicos aí, né? Já paramos lá na anáfase 2, onde as cromátides irmãs vão um para cada lado, né? Então, lá no final do processo, a gente vai ter a formação dos gametas, nesse caso aqui, SUzão, SUzão e SUzinho, SUzinho. Tá bom? Então, só relembrando isso daí lá da aula anterior, que foi a aula da divisão celulares, beleza? Quem está com dúvida, lembra lá que nós falamos todos esses eventos citológicos que acontecem ou na mitose ou na meiose, falamos da prófase, falamos da metáfase, falamos da anáfase, falamos da telófase, falamos das suas divisões. Então, aqui está só para vocês relembrarem de onde e como está acontecendo isso dentro da célula, a formação dos gametas, tá? Então vamos pegar aí, quinta etapa, lá nós estamos estudando a característica, como é que a gente vai descobrir a herança que está determinando a textura da semente, tá bom? A quinta etapa, então, observar a descendência e interpretar os resultados. Então vamos imaginar um caso completamente hipotético aí, né? Então lá na forma da textura da semente, a gente obteve, nas gerações parentais, tínhamos 460 lisas, 380 enrugadas. Obtemos uma F1, 520 sementes lisas, né? De lá obtemos uma F2, 365 lisas para 115 enrugadas. Dali, a gente obteve um retrocruzamento 1 e o retrocruzamento 2. Eu não comentei isso daqui, né, mas vamos colocar aqui do lado. O que seria o retrocruzamento aqui? Só para vocês não ficarem viajando demais na maionese aqui. Ó. Vamos já ter um pai 1, que foi cruzado com o pai 2. Vocês se lembram? A gente colocou no slide anterior. Aí obteve a F1. Lembra da F1, que é a primeira geração filial? O que é o retrocruzamento? Eu vou pegar... meu filho, vamos lá. Vou pegar isso daqui, né? E vou cruzar com esse pai. Então, ao cruzar a F1 com esse pai, é o retrocruzamento 1. E ao pegar esse daqui e cruzar com esse pai, seria o retrocruzamento 2. Ok? E aí, essa progênie é do fruto desse cruzamento, e essa progênie é fruto desses dois cruzamentos aqui, que é justamente o que está escrito aqui nesse slide, tá? Então, a gente tem que lançar a mão de alguma ferramenta estatística para a gente poder interpretar esses dados biológicos, né? Vocês já aprenderam isso lá na estatística lá, que a estatística é uma ferramenta muito importante para a gente interpretar o conjunto de dados, porque para cada dado que a gente tem um erro associado a cada observação, né? E é isso que difere do modelo matemático, por exemplo. O modelo determinístico matemático não tem um erro associado a cada observação. Já no modelo estatístico, tem um erro associado a cada observação, que por se tratar com dados biológicos, você não pode ser categórico. Por isso nós tratamos com aqueles erros do tipo alfa e o erro do tipo beta, né? Que é quando você aceita uma hipótese quando ela é falsa ou quando você rejeita uma hipótese quando é verdadeira. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. Qual o teste estatístico nós vamos utilizar aqui? Então, é o teste do Q quadrado, né? Então, como todo teste estatístico tem os seus pilares, né? A sua distribuição normal que ele utiliza. E nesse daqui, o que acontece? Ele compara os dados observados com os dados esperados. Então, a gente tem que estabelecer uma hipótese inicial e testar essa hipótese através desse teste estatístico denominado teste do Q quadrado. Qual que é a nossa hipótese, então? A nossa hipótese estatística é 3 para 1. Então, a gente está vendo aqui, 3 para 1. Peraí. 3 para 1. 3 lisas para uma enrugada. Você lembra de onde que saiu isso? 3 lisas para uma enrugada? Lembra ou não? Não lembra? Então vamos lá. Aqui, ó. SUzão, 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 SUzinho. E o último qual que era? Era SUzinho, SUzinho.
Você lembra que aqui era 1/4, 2/4 e 1/4? Lembra? Soma esses dois aqui, meu filho. Soma isso aqui. O que vai dar? 1 mais 2, 3. Né? 3 lisas. Então, esse aqui é fenótipo. E 1 tá aqui, 1 enrugado. Beleza? Então, 3/1. Então, essa é a hipótese estatística. E qual que é a hipótese genética associada a ela? Porque toda hipótese estatística tem uma hipótese genética por trás dela. Nesse caso em particular, nós estamos vendo se é ou não. Essa hipótese de nulidade está sendo categórica para a gente o seguinte. Trata-se de um gene com 2 alelos e o tipo de interação alélica existente entre eles é de dominância completa. Né? Então, é isso daí que está por trás dessa hipótese estatística que a gente está visualizando. Tá? Então, vamos calcular agora, porque o negócio é calcular. Então, vamos lá. Então, aí, está aí uma página em branco para a gente poder lançar a mão e montar lá. Como é o montado, o observado em função do esperado, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é o esperado ali, Ramon? Qual que é o esperado? Então, vamos montar o teste aqui. Ó. Que quadrado é igual. Vamos lá. Vocês lembram quais eram os valores lá? Então vamos voltar no slide anterior aqui, porque nem eu lembro de cabeça. Tem uma minha colinha aqui dos resultados, mas vamos fazer junto com vocês aqui. Ó. Olha lá. 365 lisas e 115 enrugadas. Tá vendo? Então vamos lá. 365 porque é o observado menos o esperado. Agora, qual que é o esperado aqui que a gente vai achar? Né? A gente sabe que para esse daqui ele representa aquele que é o fenótipo liso. Então, 3 vezes o esperado. Como que é o esperado? O esperado é, você vai pegar o 365 mais 115, vai dar 480, correto? E você divide esse valor por 4, porque 4 são os 4 genótipos totais possíveis na geração F2. Que nesse caso aqui vai dar 120, tá? Então você vai pegar aqui, ó, 3 vezes 120 ao quadrado dividido pelo esperado, 3 vezes 120. Como é um somatório, então a gente vai somar agora o outro evento, que é 115, o observado, né, vezes o esperado, 120 ao quadrado dividido por 1 vezes 120. Ao calcular isso daí, eu vou usar minha colinha aqui para andar mais rápido, né? Porque eu ainda pretendo correr hoje 10 km lá na esteira minha lá. A primeira aqui deu 0,0694 mais 0,203. Né? E ao somar isso daqui vai dar um Qi quadrado total de 0,2777. Ok? Então, se tem um Qi quadrado calculado, nós temos que fazer alguma coisa com esse valor. A gente lembra lá da estatística? Tínhamos calculado e comparávamos com o tabelado. Lembra? Então, vamos calcular com a tabela do Qi quadrado. Olha ali. Então, quais são as decisões que a gente vai tomar ali? Né? Então, aqui, ó. Se Qi quadrado calculado for maior ou igual ao tabelado, rejeita-se H0. Qual que é a nossa hipótese lá? Vocês lembram? 3/1 era a hipótese estatística. E qual que era a genética vinculada a ela? Um gene com 2 alelos, né? E dominância completa. Ok? Se Qi quadrado for menor que Qi quadrado tabelado, aceite-se H0. Né? Portanto, nossos dados se adequam naquela hipótese nulidade inicial. Então, como que a gente acha qualquer valor? É o alfa, né? O grau de... Aqui, ó. Lembre-se, o grau de liberdade era n-1. E o alfa, no nosso caso, a gente vai utilizar um alfa de 5%. n-1. Quantas classes fenotípicas eu tenho? Eu tenho ou é liso ou é enrugado. Tem outro tipo? Não. Então, são 2. 2 menos 1, n. 2 menos 1 dá quanto? 1. Então, aqui, ó.
Q quadrado, aqui ó, o alfa de 5%, vamos olhar aqui ó, n menos 1 dá 1, então dá, qual que é o valor? 3,841. Então nosso valor deu 0,27 aproximadamente, né? Olha lá, 0,2777. Então ele é menor que o tabelado. Portanto, olha aqui o que falou. Q quadrado calculado menor que o tabelado, aceita-se H0. Aqui tem uma coisa curiosa que, por se tratar de um organismo vivo, tem alguns autores que, inclusive até eu, né, até prefiro que seja utilizado dessa forma, que é mais adequado falar não rejeita H0 do que aceita-se H0. Porque é uma questão mesmo de semântica da coisa. Porque quando você fala que aceita, você é meio que categórico, você tem certeza daquilo que você fala. E por utilizar um alfa de 5%, você não tem certeza de nada. Você trabalha com ser vivo. Então, falar é melhor, você não rejeita, seria uma terminologia muito mais adequada do que aceita-se, tá? Mas eu coloquei dessa forma aqui porque tem autores também que utilizam. Então, não se rejeita H0, né? Então, ficou claro, então, como são os passos para a gente estudar qualquer tipo de caráter? Ficou claro? Então, a gente tem que fazer todos esses, certificar se são puros, são contrastantes, obter primeira geração filial, obter segunda geração filial, depois você faz o teste do Q quadrado e viu se eles se adequam à sua hipótese original, tá? Beleza, então. E, então, aqui está só demonstrando o que a gente já comentou, né? Relação fenotípica ou proporção fenotípica, 3/4 lisa para 1/4 enrugado. Lembra, a gente somou 1 mais 2 dá 3/4 e 1 de 1/4 de enrugado, né? E a relação ou proporção genotípica, 1/4, né, 2/4 e 1/4. Existe uma outra forma de representar também, que ela é adequada nesse caso, que podemos colocar da seguinte maneira: 1/4 de SUzão para a primeira, né? 2/4 de SUzinho e 1/4 de SUzinho. Isso com relação à proporção genotípica. E com relação à fenotípica, o que a gente pode falar? 3/4 de SUzão traço e 1/4 de SUzinho, proporção fenotípica. Mas por que é esse traço aí? Porque independente do alelo aqui presente, né, se ele for SUzão ou se for SUzinho, o fenótipo é o mesmo, é liso, porque isso é um caso de dominância completa, beleza? Então você pode apresentar dessa forma também. Pode falar 3/4 lisa ou 3/4 SUzão traço. Ou pode colocar 1/4 enrugado e 1/4 SUzinho, né? Então, e aqui de outra forma, necessariamente deve ser assim, ok? Beleza? Então, daí que saiu a primeira teoria, a primeira afirmativa de Mendel, né, que é a primeira lei de Mendel, também conhecida como a lei de segregação dos fatores ou lei de pureza dos gametas. Cada caráter ou cada fator é determinado por um par de genes. Nesse caso, na verdade, seriam os alelos, né? Que se separam na formação dos gametas. Vocês viram aquele slide anterior lá? Lembra? Que lá durante a formação dos gametas, você tinha uma planta que era heterozigote, azão, azinho. Uma vai herdar a forma alélica azão e o outro gameta vai formar a forma alélica azinho. Então, isso daí é a primeira lei de Mendel. Beleza, pessoal? Ficou rápido? Ficou claro? Beleza? Qualquer coisa vocês voltam o vídeo aí, coloca no slow motion na câmera lenta, né? Ou se estiver chato demais, você anda mais rápido aí. Tem alguns vídeos que eu faço na internet. Eu coloco a velocidade de 1.5 ou 1.25, né? Para dar mais rápido, para terminar logo o assunto. Vocês vão querer fazer isso na genética, não. Mas, dependendo do vídeo, a gente pode fazer isso. Ou acelerar ou reduzir. Isso é uma das vantagens que a gente tem no YouTube aí, né? Uma coisa interessante que a gente percebe nesse capítulo aqui é uma coisa que acontece em seres vivos, principalmente em plantas, né? Porque eu não estou recordando se acontece em algum animal, não acontece isso em animal. Uma coisa denominada efeito Schenner. Verifique se a característica na própria geração da mãe. Logo, não precisa plantar para verificar o fenótipo da semente. Como assim, Ramon? Não entendi nada.
Eu também não. Zoeira, rapaz, que não entendi o que. Eu tô cansado de ver isso daí, como é que eu não entendi? Vamos lá, então. Nesse caso, nós estamos falando da textura da semente, não falamos? Que ela pode ser lisa ou enrugada. Tanto na semente de milho, que é o exemplo em voga aí, como poderíamos falar também da textura da semente, no caso da ervilha, que é estudado por Mendel. Mas vamos ficar no caso do milho, para a gente não confundir as coisas aí. Vocês percebam que o próprio fenótipo liso enrugado, ele manifesta na geração da mãe. Você não precisa de pegar aquela semente e plantá-la e esperar ela completar o seu ciclo para saber se ela é lisa ou enrugada. Porque isso está relacionado com a fertilização e com a síntese de amido ali presente, determinando se vai ser liso ou se vai ser enrugado. Ainda não entendeu? Então vamos desenhar aqui, né? Um desenho vale mais que 1000 palavras. Vamos pensar o seguinte, ó. Se a planta lá de milho... Opa! Você sabe que desenhar não é o meu forte não, né, galera? Ó, a planta de milho, ela tinha o genótipo para ser azinho, azinho. Se ela tem o genótipo para ser azinho, azinho, no nosso caso aqui vai até mudar, né? Pra vocês não confundirem. Não tô entendendo nada que você está falando, Ramon. De onde saiu esse azinho, azinho? Vamos apagar então aqui, ó. Borracha. Apaga, apaga, apaga. Agora vamos voltar lá para a caneta. Ponteiro, caneta. Nesse caso não é o azinho, azinho, né? O hábito de fumar cachimbo deixa a boca torta. Nesse caso aqui é o SUzinho, SUzinho. Beleza? Se ela for SUzinho, SUzinho, a planta mãe, nós esperaríamos que todas as sementes ali deveriam ser do tipo enrugado, não é? Mas não é isso que acontece quando é feito o Schener. Não, meu jovem gafanhoto. Não é isso que acontece. Sabe por quê? Porque está relacionado com o processo de fertilização daquela espiga. Então, na hora que vier a informação genética, se essa planta aqui, ó, vai produzir qual tipo de gameta? Qual tipo de gameta? Diga-me. Não, sem medo de ser feliz, vai. Qual tipo de gameta que essa planta vai produzir? Só SUzinho. Então, aqui vai ser SUzinho da mãe. Se vier um grão de pólen trazendo a informação do SUzão, qual vai ser o tipo daquela semente ali? Vai ser igual à informação genética da mãe? Vai ser enrugada? Não. Vai ser do tipo SUzão, SUzinho. Portanto, isso daqui é liso. Então, tá vendo? Aqui, então, eu vou perceber que as sementes todas serão lisas. Elas não serão enrugadas. Apesar da mãe ter informação genética para ser enrugada. Isso é efeito Schener. Eu já consigo ver o fenótipo daquela novo indivíduo que está sendo formado na geração maternal. Então, por isso que é efeito Schener, na geração materna. Diferentemente, por exemplo, se fosse uma resistência de planta a doenças, né? Por exemplo, se fosse resistência de planta a doenças. Vamos pegar aqui, ó. O planta de milho aqui, ó. Vamos plantar aqui a plantinha de milho. Agora eu vou colocar ela como fosse um outro alelo, porque é uma outra característica, tá bom? Então, vamos supor agora eu posso colocar o azinho, que eu não utilizei antes, né? Então aqui, ó, azinho, azinho. Vamos supor que essa planta, sendo azinho, azinho, ela é suscetível a uma dada doença fúngica, tá bom? Se eu pegar esse fungo e aplicar aqui, o que vai acontecer com essa planta? Vai morrer, ela não é resistente. Agora, imagina que essa planta aqui, qual que é o gameta aqui que vai ser formado? Azinho. E veio aqui uma planta com o gameta azão, e aqui qual que vai ser o tipo de informação genética nessa semente? Azão, azinho. Se eu jogar aqui esse fungo, essa planta vai morrer? Vai. Por quê? Porque o azão, azinho, ele não se manifesta aqui, porque nesse exemplo número 2 nosso, que é a resistência, não apresenta efeito Schener. Para verificar aqui, então, se ela é resistente ou não, eu tenho que pegar essa planta lá no campo e plantá-la. E ao plantar ao semear essa planta de milho, o que nós vamos perceber? Ela tem constituição genética de azão, azinho. Se for um caso de dominância completa e azão, azinho for resistente, se eu inocular
esse fungo aqui, a planta não morrerá. Entendeu o que é efeito Schenner? Aqui apresenta efeito Schenner. Nessa segunda característica, não apresenta efeito Schenner, porque eu tenho que plantar aquele genótipo e na própria geração dele eu avalio a manifestação daquele dado caráter. Entendeu a diferença? Nesse caso aqui nós estamos falando de textura da semente, efeito Schenner. Nesse segundo caso nós estamos falando de resistência a uma dada doença fúngica. Ficou claro, então, o que é efeito Schenner? Beleza. Uma outra ferramenta, né, que é o outro procedimento que a gente pode adotar ao estudar as heranças monogênicas, principalmente em animais, a gente vai ver muito isso. Vamos ver o pedigree do meu cachorro, né? Se não for vira-lata, obviamente, não tem, né? Mas vai lá na exposição lá de zebuínos que a gente tem aqui no Uberaba. Você vê que tem a árvore genealógica. Então você vê que tem a exposição dos genitores, quem que foi o pai, quem que foi a mãe, e lá tem informação desses genitores, e lá você tem a exposição do mérito genético daquele dado indivíduo. E é interessante porque nessa árvore genealógica você pode estudar se aquele indivíduo existe a possibilidade dele manifestar uma dada doença ou não, né? Então lá na árvore genealógica você vai estar lá, por exemplo, aqui ó, indivíduo sexo masculino, sexo feminino, e aí você vai fazendo as relações se ele está afetado pela doença ou não, se ele é heterozigoto ou não, e nessas relações você vai descobrir se aquele indivíduo tem a possibilidade de ter uma dada doença ou não, né? Através da árvore genealógica ou heredograma também, né? Que pode ser utilizado aí. Pessoal, com relação à estrutura genética, vocês se lembram que nós comentamos lá no iniciozinho da aula de hoje que se uma planta é autógama ou alógama, vai influenciar muito a composição genética da população. E o nosso objetivo de demonstrar isso para vocês é agora, porque isso vai ser utilizado daqui para frente nos conhecimentos das próximas disciplinas nossas, né? Que são as disciplinas e outras disciplinas também, mas eu digo as nossas particulares que a gente dá aula lá no Instituto para vocês, que é o de melhoramento e a de biotecnologia. Como que o sistema reprodutivo da espécie vai influenciar na sua composição genotípica ao largo das gerações sucessivas, né? Então vamos ver aqui, ó, uma planta autógama e uma planta alógama, tá? Autofecundação predominante e a polinização ao acaso predominante, tá? Aqui eu vou deixar já aqui a fórmula para aqui, eu sei que vocês adoram uma fórmula. Professor, você vai dar a fórmula na prova? Filho, eu dou todas as fórmulas que você quer. Minha prova não é de decoreba. Quem sabe como é que eu trabalho, eu não gosto de decoreba, eu gosto de entendimento. Eu vou dar a fórmula, pode ficar despreocupado. A fórmula vai estar lá na hora da prova. Aqui, ó, essa fórmula bonitinha. Frequência de heterozigoto, frequência de homozigoto, vai estar lá, pode ficar despreocupado, vai estar lá. Eu quero que vocês entendam, né, para que vocês, na hora da prova, possam entender o que eu estou perguntando para saber dar uma resposta adequada. Então, vamos para o raciocínio e depois a gente volta aqui para a formulinha, tá bom? Que vocês adoram uma fórmula, vocês amam uma fórmula, né? Então, olha aí. Vamos começar então por uma planta que ela se propaga através de polinização ao acaso. Não, vamos começar de autofecundação, que é o primeiro aqui. Pode ser? Autofecundação? Então, vamos lá. Se uma planta ela se propaga por autofecundação, então vamos colocar aqui uma F1, né? Ela tem a constituição genética azão, azinho, a F1. A F2, o símbolo para autofecundação, galera, é esse daqui, ó, tá? A F2 ele vai ter quanto? 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho. Novidade nenhuma, todo mundo tá careca de saber, isso aqui é uma F2, tá? Agora, vamos realizar a autofecundação dessas plantas. Se eu autofecundar essa planta aqui, minha gente, o que vai dar? Azão, azão autofecundando. Só pode dar azão, azão. Não tem outra possibilidade. Então, 100% de azão, azão. Então, vamos multiplicar pelo coeficiente ali na frente, ó, 1/4. 100% de azão, azão, ok? Se eu autofecundar essa planta aqui, azão, azinho, o que vai dar? Vai dar a mesma coisa que dando F2. Então vai dar o quê?
1/4 de Azão, Azão, 2/4 de Azão, Azinho e 1/4 de Azinho, Azinho. Beleza? Então, aqui, ó, autofecundando. E se eu autofecundar esse carinha aqui? O que vai dar? 100% de Azinho, Azinho, vezes o coeficiente lá na frente. Aqui também multiplicar pelo coeficiente aqui na frente, né, galera? 2/4, 2/4 e 2/4. Tá? Ao multiplicar tudo isso daí, o que a gente vai achar? 1 vezes 1/4 dá quanto? O celular que eu desliguei estava aqui incomodando. Vai dar 1/4 de Azão, Azão. Ao multiplicar 2/4 vezes 1/4 dá o quê? 2, quanto? 16. Não é? De quem? De quem? Azão, Azão. Se eu multiplicar esse daqui, 2/4 com 2/4 vai dar 4, 16 de quem? Azão, Azinho. Se eu multiplicar 1/4 vezes 2/4 dá 2, 16 de quem? Azinho, Azinho. E o último vai dar quanto? 1/4 de Azinho, Azinho. Beleza? Então, tá aí. Pergunta. Algum desses genótipos aqui tem a mesma constituição genotípica? Sim ou não? Esse é igual a esse. É ou não é? Sim ou não? Esse é igual a esse. Beleza? Ao somar esse com esse, o que eu vou encontrar? Lembra lá do ensino fundamental lá? Quando eu tenho 1/4, vou dar 1/4, mas somando com isso aqui, o que vai dar? Pode fazer direto? Vai dar quanto? 3/8 de Azão, Azinho. Com alguma dúvida? Faça com calma aí, veja isso na internet aí, porque tá muito claro isso aqui, não tá? Como é que soma um com o outro? Não é multiplicação, é soma. E esse daqui? Pode simplificar um com o outro? Se eu simplificar com 2 e com 2, vai dar quanto? Vai deixar tudo na mesma base aqui, tá? Isso aqui vai dar 2/8 de Azão, Azinho. Beleza? Dividir por 2, dividir por 2. Então, 2/8. 2/16 com 1/4. Esse eu poderia simplificar com esse? Pode, galera. Se você fazer 1/8 mais 1/4, vocês podem fazer também, não tem problema nenhum. Pode fazer. Quanto que vai dar, então? Vai dar 3/8 de Azinho, Azinho. Eu poderia simplificar ainda mais aqui? Posso. Se vocês quiserem simplificar ainda mais, isso aqui é igual a quanto? 1/4 de Azão, Azinho. Então, isso daqui, galera, ó, vou pegar isso aqui para vocês verem bem claro. Ó, isso daqui é uma F3. É a geração filial da F2, tá? Então a questão é o seguinte. Ó, uma coisa, um macetinho que eu estou olhando para vocês aqui, ó, na hora da prova. Ao somar esse, mais esse, tem que dar esse daqui, né? 3 mais 2, 5. Mais 3, 8. 8 dividido por 8 dá 1, 100% da população. Tá um macetinho aí que eu lembrei aqui agora, porque às vezes vocês se confundem na hora da prova. Agora, voltando aqui a comparação. Olha a geração filial, que é F3. E agora compara com a geração paternal, que é F2. É igual? Não é igual. Olha aqui, ó, a proporção genotípica desse e desse, desse e desse, e desse e desse. Né? Para quem gosta de simplificar, você pode colocar também aqui, ó, 2/4 é igual a meio também, quem quiser, tá? Vou colocar aqui, ó, esse aqui também, ó. Quem quiser colocar aqui, ó, só para vocês poderem ver que eu simplifiquei, meio. Se você quiser colocar também, tá? É opcional.
O que está acontecendo com esse carinha aqui, ó, com o heterozigoto? A cada geração de autofecundação, você está reduzindo a metade. Porque olha aqui, ó, esse carinha aqui, ele era meio, de meio, ele passou para 1/4. Ou seja, 0,5 passou para 0,25. Reduziu a metade. Então, é uma coisa curiosa que acontece toda vez que acontece autofecundação. A cada geração de autofecundação, você reduz a metade a frequência de heterozigoto. Isso é uma regra universal que você vai colocar isso na sua cabeça agora e para sempre. Porque você vai utilizar isso no melhoramento, na genética, vai utilizar isso no melhoramento genético e vai utilizar isso na biotecnologia, né? Se essa parcela está sendo reduzida, os homozigotos estão sendo aumentados. Está vendo que estão sendo aumentados? Né? Porque 3/8 é maior que 1/4. É óbvio, né? 3/8 é maior que 1/4. Então, isso é claro que a cada geração de autofecundação eu reduzo a frequência dos heterozigotos pela metade, mas eu aumento as do homozigotos, tanto seja o dominante quanto o recessivo. Ficou claro? Então vou tentar fazer aqui, ó, o primeiro aqui, ó, foi do autofecundação, lembra, né? Vamos tentar fazer aqui, não sei se vai dar aqui, meu cabeção vai aparecer aqui embaixo, mas só vou colocar aqui para vocês lembrarem aqui, autofecundação. Autofecundação. Agora aqui no de baixo a gente vai colocar da polinização ao acaso, tá? Então você tinha F1, Azão, Azinho. Agora não pode colocar mais o símbolo de autofecundação, tá? É Azão, Azinho, cruzando com Azinho, Azinho. Daí vai originar a F2, que vai ser exatamente igual a de cima. 1/4 de Azão, Azão, 2/4 de Azão, Azinho e 1/4 de Azinho, Azinho. Nossa, amor, deu a mesma coisa a F2 aqui do de cima, né? Deu a mesma coisa. Mas será que a geração filial da F2 vai comportar-se de uma forma semelhante em relação à autofecundação? O que vocês acham? Vamos ver agora, né? Então, olha aqui, ó. Quando é polinização ao acaso, a forma mais adequada de a gente adotar o raciocínio, pessoal, é utilizarmos o quadro de Punnett, ou seja, de Punnett, né? Traduzindo aí para a gente do quadro de Punnett. Por quê? Aqui, como uma mistureba total de alelos voando para um lado para o outro, né, na forma de grãos de pólen, imaginando, obviamente, isso ficar uma planta de milho, né, é muito mais racional converter as formas aléricas ou gaméticas e jogar no quadro de Punnett para a gente poder descobrir quais são os genótipos que serão originados a partir da polinização ao acaso. Ok? Então vamos lá. Qual tipo de gameto vai ser originado aqui? 100% de Azão, vezes o coeficiente anterior de 1/4. Quais são os gametos que vão ser originados aqui? Meio de Azão e meio de Azinho. Quais os coeficientes aqui? 2/4, 2/4. Tá bom? E aqui? Vai originar 100% de Azinho, vezes o coeficiente original, 1/4. Ok? Multiplicando 1 vezes 1/4 dá 1/4 de Azão. Meio vezes 2/4 vai dar quanto? Vamos lá. É igual a quanto? Pode simplificar? Pode. Vai dar 1/4 de Azão. Esse aqui vai dar 1/4 de Azinho. E o último, 1/4 de Azinho. Oxi. Existem alelos iguais? Sim. Olha aqui. Todos que são iguais a gente soma. 1/4 mais 1/4 é quanto, minha gente? 2/4 de Azão. E aqui, mesma forma. 2/4 de Azão. Gente, mas voltando aqui, 2/4. Eu poderia colocar na forma simplificada, que daria meio. Aqui, ó, lembra aqui em cima? 2/4. Simplificando, dá meio. Meio
Posso dizer então que é meio de Azão e meio de Azinho? Vamos apagar aqui, né? Me ajuda aí, ó. Eu sempre dou essas mancadas aqui, ó. Vamos apagar. Volta. Aí, cadê? Caneta. De Azinho, né? Então a gente pega isso e joga no quadro de Punnett, ou de Punnett. E aí, voltando então naquele quadro que a gente já fez lá anteriormente, que eu não vou fazer aqui de novo, o que eu vou encontrar do encontro aleatório desses gametas aqui? Vai ser justamente 1/4 de quê? Fala. Azão, Azão. 2/4, né? De Azão, Azinho. E 1/4 de Azinho, Azinho. Então percebam que a geração filial da F2, olha que a geração filial, ou a progênie da F2, tem as mesmas frequências genotípicas da F2. Então esse aqui é o que a gente comentou? É polinização. Polinização ao acaso. Polinização ao acaso. Então, outra regra fundamental. Toda vez que as populações elas sofrem acasalamento ao acaso, ou polinização ao acaso, elas têm as frequências genotípicas iguais à da F2, né? Então, isso aqui é fundamental, essa compreensão aqui, porque lá na frente, quando falar genética de populações, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, né, que foram dois cientistas, um inglês e um alemão também, que descobriram que uma geração de polinização ao acaso já é suficiente para a população entrar em equilíbrio. E é mais ou menos o que a gente está percebendo aqui agora, mas eu estou chamando só a atenção para vocês verem que existe vínculo de um assunto com o outro, tá? Mas vocês... O que é importante saber aqui agora nesse quadro aqui? Toda vez que a polinização ao acaso, as proporções alélicas e genotípicas permanecem iguais à da F2, ou seja, constantes de uma geração após outra. No entanto, se for uma questão de autofecundação, a cada geração de autofecundação, você reduz a metade a frequência dos heterocigotos, né? Portanto, aumentando as frequências dos homozigotos, seja dominante ou recessivo. Beleza? Ah, Ramon, e aquela formulinha que você prometeu que utilizar pra gente ali? Eu posso utilizar? Pode. Aquela fórmula do slide anterior funciona somente para que? Autofecundação. Então vamos ver aqui, ó. Voltando lá na fórmula. Frequência de heterozigoto na geração F3, que é o nosso caso aqui, tá? F3, nosso caso então é FK, igual a meio, né? Isso aqui de heterozigoto, tá, minha gente? Aqui, ó, heterozigoto. Né? Então, vou pera aí, rapidinho aqui. Vou até mudar aqui, para ficar bem mais claro para vocês aqui. Ponteiro. Vamos apagar tudo aqui. Agora sim. Frequência de heterozigotos na geração 3, porque é uma F3, né? É igual a essa primeira fórmula, tá, gente? Meio, né? E G. O que é G aqui? O que é a geração G? É a geração que nós estamos falando, que é o 3, 3 menos 1. Isso aqui vai dar quanto? 3 menos 1, 2. Meio elevado a 2, 1/4. 1/4 de quem no nosso exemplo ali? Pode ser o Azão, Azinho. Opa, vamos ver se está igual? Vamos ver? Ô, rapaz, ó, deu a mesma coisa, que beleza, hein? Viu? Alguém já pensou para vocês aí, facilitar na hora da prova. Ih, vai chover daqui a pouco, hein? Isso foi do heterozigoto. E do homozigoto, será que funciona? Ué, deve funcionar também, né? Vamos tentar colocar aqui em cima. Frequência de homozigoto na geração 3 é igual a 1 menos meio elevado a 3 menos 1, né? Isso tudo aqui dividido por 2. Então vamos lá. Isso aqui a gente já sabe que vai dar 1/4, né? 1 menos 1/4 dá quanto? 3/4. 3/4 dividido por 2 dá 3/8. Então, 3/8 de Azão, Azão, ou 3/8 de Azinho, Azinho.
Opa, será que isso foi igual? Vamos ver lá. Nossa, aí ó, deu a mesma coisa aqui, ó. Ó. Nossa, que beleza, hein? Alguém já pensa antes para vocês, hein? Aí, ó, tá aí. Para quem gosta de fórmula, tá aí. Uma simplificação para não ter que ficar fazendo essa dedução de geração após geração. Beleza? Como é que eu cobro na hora da prova? Vai pela forma mais simples, né, galera? Vai nessa forma reduzida aqui, vai muito mais rápido. Não ficar deduzindo isso na prova. Você vai perder maior tempão. Viu o tempão que a gente ficou deduzindo aqui? Mas é importante para vocês entenderem o que está acontecendo por trás desse processo. Ok? Então tá bom. Prosseguindo então, hein? Nós vimos a primeira lei de Mendel. Agora vamos ver a segunda lei de Mendel. O que preconiza a segunda lei de Mendel? Durante a formação dos gametas, a separação dos alelos de um par é independente da separação dos outros pares de genes. Traduzindo, agora ao invés de estudar uma herança monogênica, né, uma herança estudada, uma herança governada por um único gene, uma única característica que nós vamos estudar simultaneamente, por vez, mas dá uma característica por vez, vamos estudar duas características simultaneamente, mas ambas características governadas por um único alelo. Então vamos supor, a textura da semente, o alelo azão, e a cor da semente governada por um alelo Bzão, o gene. Então vamos traduzir aqui, para ficar mais claro ainda. Gene A, uma característica. Gene B, outra característica. Gene A, textura da semente. Gene B, cor da semente. Então ficou claro? Então vamos estudar dessa forma daqui para frente, tá? E sendo cada um desses genes estando em cromossomos diferentes, durante a metáfase 1 da meiose 1, ele se comporta de uma forma aleatória lá no posicionamento na placa equatorial. Então ele se comporta como se fosse uma distribuição independente, aleatória, né? Então toda vez que estudamos uma coisa aleatória, independente umas das outras na estatística, são produtos de probabilidades, ok? Lembrando lá da estatística. Então nesse exemplo que nós temos aí, ó, vamos lá. A gente tem as gerações parentais, o pai 1 e o pai 2, né? Ramon, pai 1, pai 2, estranhos daí, né? No ser humano não funciona assim, é macho, é fêmea. Realmente, aqui também é macho, é fêmea em planta. Né? Só que aí nós, seres humanos, falamos o homem ou a mulher. Só que nas plantas é normal de falar pai 1 e pai 2, parental 1 e parental 2, tá bom? É normal isso. Então aqui, ó, no pai 1, Vzão, Vzão, Rão, Rão. E pai 2, Vzinho, Vzinho, Rinho, Rinho. Então a gente vê aqui que é um duplo homozigoto dominante e um duplo homozigoto recessivo, onde na cor da semente que é uma característica, a forma alélica Vzão é responsável pelo fenótipo amarelo e a forma alélica Vzinho é responsável pelo fenótipo verde. E quanto a outra característica, a textura da semente, nós temos a forma alélica Rão, responsável pelo fenótipo liso, e a forma alélica Rinho, responsável pelo fenótipo rugoso. Então, ao cruzar esses dois tipos de parentais, aqui só pode gerar, obviamente, o gameta Vzão Rão, e aqui somente Vzinho Rinho. Portanto, na geração filial, dou 100% Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. Então, a gente, só de eu visualizar esse tipo aqui, ó, você percebe que na F1, quem domina o caráter cor da semente? O amarelo governa o verde. Dominância completa, né? É uma possibilidade. E aqui, quem governa o caráter textura da semente? Nós vimos que por aqui ser liso, né? O liso governa ou domina o rugoso, né? Então, em ambos os genes tem dominância completa, ok? E ao autofecundar essa planta, obtendo a segunda geração filial, o que nós vamos ter aqui, ó? Olha o tanto de combinações aí. Ramon, tem como fazer isso no quadro de Punnett? Tem jeito de fazer isso no quadro de Punnett. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer isso daí para vocês, né? Apesar de isso ser um pouco demorado, mas não tem problema não, a gente faz também aqui, tá? Isso daqui no quadro de Punnett. E ao formar esses diferentes tipos de gametas aqui, na F1, nós vamos encontrar na F2
todas essas combinações genotípicas possíveis, né? Então, isso aqui são genótipos, proporção genotípica, a gente vai encontrar aqui dentro, e aqui fora nós vamos encontrar a proporção fenotípica, porque a proporção fenotípica é o somatório daquilo que nós observamos, fenótipo é aquilo que a gente observa. Então, olha aqui, ó. Vamos ver amarelo liso, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 16. Vamos contar agora um amarelo rugoso. 1, 2, 3. 3, 16. Vamos contar agora quem é verde liso. 1, 2, 3. Está aqui. E o último, verde rugoso. Somente um aqui. 1, 16. Então ficou claro? A gente achando a partir agora de 2 genes com 2 formas alérgicas, cada um deles, nós temos partimos de 4 combinações genotípicas, nós passamos para 16 combinações genotípicas no total, né? Então, relembrando, de onde está saindo tudo isso daí, Ramon? Aqui, ó, lembra isso daqui, isso acontece lá na meiose, minha gente, lá na meiose. Então, aqui, ó, a primeira possibilidade, lembra aqui, ó, no posicionamento na placa equatorial, ali, lá na meiose 1. Há uma possibilidade 1 aqui, ó, o Azão fica de um lado, o Azinho fica de outro. O Bzão fica de um lado e o Bzinho fica de outro. Lá da outra possibilidade, o Azão fica de um lado e o Azinho fica de outro. O Bzinho fica de um lado e o Bzão fica de outro. Tá vendo aqui? Ó? Olha aqui, ó. Olha aqui e compara com esse daqui. Tá vendo? São possibilidades aleatórias que acontecem durante o posicionamento desses cromossomos homólogos na placa equatorial ou metafásica da metáfase 1. Né? Por isso que eu chamei a atenção lá durante o processo meiótico da metáfase 1, que ela é fundamental para ampliar a variabilidade genética existente na natureza. Tá aqui, ó. Né? Então, ligando um assunto ao outro. Então, você pode ver que o produto final aqui, olha esses produtos finais, esses 4 gametas aqui, ó, que são formados, né? E olha esses 4 tipos de gametas que são formados aqui, tá vendo? São constituições genéticas diferentes de cada um deles, né? E ao somar um com o outro, vai dar, ao final do processo, 1/4 desse, 1/4 desse, 1/4 desse e 1/4 desse. E aí sim, com esses valores, eu posso jogar no quadro de Punnett. Então como é que faz, Ramon? Quer que faz? Eu faço, faz aqui no cantinho, não tem problema nenhum não. Ó. Vamos ver se vai caber, né? Vamos ver aqui o quadro de Punnett como é que ficaria. Então, vou colocar aqui um risco na vertical, outro na horizontal. Vou colocar aqui, ó, a composição, o macho, né? O sexo do macho e da fêmea. Lembrando que vai ser 1/4 de cada um. Ó, 1/4 de Azão, Bzão, 1/4 de Azinho, Bzinho, 1/4 de Azão, Bzinho e 1/4 de Azinho, Bzão. Então, como é um caso de obtenção de uma F2, que é um caso de autofecundação nesse caso, nesse exemplo aqui, né? Por se tratar de ervilha, que é o exemplo atual nosso, então a gente vai ter uma reciprocidade na formação dos gametas da parte masculina, que é o grão de pólen, e lá na oosfera, que é a parte feminina. Então vai ter 1/4 de Azão, Bzão, 1/4 de Azinho, Bzinho, 1/4 de Azão, Bzão e 1/4 de Azinho. Opa, peraí, é isso mesmo. De Azinho, Bzão. Beleza? Então, você é só multiplicar cada um deles e vai encontrando suas respectivas composições aqui, tá? Só pegar um aleatório, vou pegar esse último aqui, ó. Ao cruzar esse daqui com esse daqui, ó, vai dar quanto? 1/4 vezes 1/4, 16. Esse com esse vai dar quem? Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Fazendo isso para todas as combinações aqui, ó, vai ter quantos elementos aqui dentro dessa tabela, aqui desse quadro de Punnett, ou de Punnett? 16 combinações. Que são justamente essas 16 combinações. Ok? Então, o quadro de Punnett também é uma outra forma de você encontrar essas possibilidades que nós falamos aí. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aí. Ó. Cor
e forma das sementes, tá bom? Então, ali, ó, SUzão, SUzão, YZão, YZão. Então, outra aqui, ó, SUzinho, SUzinho e YZinho, YZinho. Portanto, liso, amarelo, enrugado, branco, né? Então, liso, enrugado, amarelo e branco, tá bom? Então, cada uma são características diferentes, tá? Uma característica é a cor, outra característica é a forma, tá? Então, ao cruzar o pai 1 com o pai 2, que era liso, amarelo, com enrugado, branco, obteve uma F1 100% lisa, amarela. Só disso daí você me fala, quem que está dominando quem? O liso domina o enrugado e o amarelo domina o branco. Perfeito? Ficou claro? E ao obter a F2, obteve-se as seguintes proporções aqui, ó. 268 plantas lisa, amarela, 97 plantas lisa, branca, 86 plantas enrugada, amarela e 29 plantas enrugada, branca. Vocês estão percebendo que isso aqui é uma proporção quase 9:3:3:1, né? Então, o total dá 16. 16 combinações genéticas resultadas. Tá percebendo? Ah, amor, eu já vi isso 9:3:3:1. Você já viu de fato. Vamos voltar na slide anterior aqui, ó. Olha aqui, ó. 9:3:3:1. Tá vendo? É a mesma coisa ali, ó. 9:3:3:1. Então, tá vendo? Entendeu de onde saiu o 9:3:3:1? Ah, amor, não estou entendendo muito bem aqui. Tem outra possibilidade de você exemplificar para a gente? Tem. Perceba que aqui, ó, a proporção 9:3:3:1 é simplesmente a combinação aleatória de duas proporções dependentes 3:1. Que essa 3:1, obviamente, é um caso de, a gente já viu na aula de hoje, um gene com duas formas alélicas e dominância completa. Então, se você pegar aqui, ó, 3:1, que é a cor da semente, com 3:1, que é a textura da semente, produto de probabilidade. Aqui, ó. E esse com esse. O que vai sair daqui? 9, ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, tá aí, ó. 9:3:3:1. Que é justamente o somatório que está aqui, ó. Quais são aqueles genótipos, quais são aquelas plantas que apresentam o fenótipo liso? Então, vou voltar aqui, ó. 268 e 97 aqui, ó. Viu? Qual que é o contrastante do liso? É o enrugado. Então, você soma do enrugado. Então, aqui, ó, 3:1 e o 3:1. 9:3:3:1. Ficou claro? Beleza, então. Então, agora que vocês estão manjando mais que eu, né? Ah, moleque. Então, aí, ó, vamos elaborar a hipótese de nulidade, portanto, que é a nossa hipótese estatística, que é 9:3:3:1, né? E qual a hipótese genética vinculada a ela, então? A hipótese estatística é 9:3:3:1. A hipótese genética é 2 genes... Peraí, deixa eu passar lá. Eu sei que dá um tilt aí no microfone. Tá tendo reforma aqui na rua aqui e tá toda hora passando caminhão pesado. Tá pior do que o normal. Então, voltando aí. Hipótese estatística 9:3:3:1. Hipótese genética vinculada a ela. 2 genes com 2 alelos cada e com dominância completa em ambos os locos. Em ambas as características. Beleza? Então, ficou claro? Então, vamos lá lançar a mão do mesmo teste estatístico. Qual que é esse aqui, ó? Qual que é esse aqui? Já sabe. Qi quadrado, ó. Qi quadrado calculado, o 6 aqui, ó. Para vocês aqui, ó. Somatório da frequência observada menos frequência esperada ao quadrado dividido pela frequência esperada. Nós já fizemos isso lá para o primeiro exemplo, quando era herança monogênica, lá somente uma característica. Lembra da textura do milho lá? Então, agora estamos fazendo com 2 características simultaneamente. Então, como é que ficaria no nosso exemplo aqui, ó? Qi quadrado é o teste, não é? Então, vamos lá. Vou montar aqui, né? Vou usar minha colinha para a gente andar mais rápido, para não ter que ficar voltando toda hora aí, ó. 268 corresponde à quantidade de
liso amarelo. E no teste estatístico, quem que corresponde ao liso amarelo? É a proporção do 9, tá? Ah, Ramon, mas e agora? Qual é o valor que eu vou colocar aqui na frequência esperada? Como é que nós fizemos lá na primeira situação, no primeiro exemplo? Lá? Lembra? Deu 480 dividido por 4, naquele exemplo deu 120, né? Nesse daqui, quanto que está dando aqui? Ó? Vamos voltar aqui. Temos que somar tudo, né? Ah, deu 480 também, que conveniente, né? 480. Só que agora a gente não vai dividir por 4, porque nós vamos dividir pelo número de totais de genótipos, que no caso é 16. Olha o 16 aqui. 480 dividido por 16 dá quanto? Dá 30. Então aqui, ó, 30. Esse nós vamos utilizar lá no teste do Qi quadrado. Então, 9 vezes 30, né? Dividido por 9 vezes 30 ao quadrado. Pessoal, só uma dúvida aqui. Lá no anterior eu coloquei ao quadrado. Deixa eu botar aqui, por favor. Desculpa a falha aqui, mas você sabe como é que funciona, né? O negócio ao vivo é complicado. Eu não vou editar isso aqui. Ah, coloquei. Beleza. Então, desculpa aí o que eu estou fazendo ao vivo aqui. Eu não vou ficar editando isso aqui, porque eu não manjo dessa edição, não. Fora o tempo que eu ia gastar fazendo isso, né? Então, olha aqui. Quem quiser fazer edição por mim, eu fico muito agradecido. Eu disponibilizo os vídeos para vocês e vocês fazem isso aí para mim, por favor. Quem quiser fazer, obviamente, né? Então, continuando. 268. Qual que seria o próximo ali? Seria 97. Já que vocês entenderam, eu vou fazer direto agora. Menos 3 vezes 30 ao quadrado dividido por 3 vezes 30. Mais, qual que é o próximo? 86 menos 3 vezes 30 ao quadrado dividido por 3 vezes 30. E ficou faltando o último, que era o duplo homozigoto recessivo, né? Que, vamos colocar a quantidade, deu 29 menos 1 vezes 30 ao quadrado dividido por 1 vezes 30. Quanto que vai dar isso tudo aqui? Ó? Vou colocar membro por membro dessa equação para que vocês possam acompanhar na casa de vocês. Ó, dá 0,0148 mais 0,5444 mais 0,178 mais 0,0333, tá? Isso somando tudo aqui vai dar um Qi quadrado calculado de 0,7703 ou 0,7703, ok? Isso é o nosso Qi quadrado calculado. Como é que a gente faz então? Qi quadrado calculado a gente compara com o nosso Qi quadrado tabelado. Todo teste estatístico tem isso. Lembra do teste T, o teste de F, todos os testes estatísticos você tem que comparar lá, né? Então, olha aqui, ó. No nosso primeiro exemplo, a gente pegou o grau de liberdade lá no nosso primeiro exemplo, foi 1, não foi? Que é n menos 1. Aqui é a mesma coisa, n menos 1. Só que lá no primeiro caso era 2 menos 1. Será que aqui é 2 menos 1 também? Não, não é. Por que não é? Porque nesse nosso exemplo aqui, são 4 classes fenotípicas. Lembra? 4. 9, 3, 3, 1. 4 classes fenotípicas. Então, N representa o número de classes fenotípicas. Então, vai ser 4 menos 1 dá 3. Grau de liberdade, 3. E o nosso alfa aqui? Alfa de 5%, que é o padrãozinho que a gente utiliza aí. Então, grau de liberdade 3, ao nível de 5% de probabilidade, está aqui, né? Dá um valor de 7,815. Que quadrado nosso, obviamente, deu menor. Então, qual que é a conclusão? Que quadrado calculado inferior ao tabelado não se rejeita H0, né? Então, não rejeitando a nossa H0, portanto, os nossos dados se adequam à nossa hipótese de nulidade original, que trata-se de um caso de 2 genes com 2 alelos cada e dominância completa para ambos os locos, né? Porque são características diferentes, né? Para ambas as características. Deixa eu ver, uma água está secando a garganta. Vocês lembram lá na minha aula,
Eu lembro meu garrafão, né? De peão lá do campo. Aqui eu só tomo com um copinho só, mas a garganta vai secando, você tem que tomar água toda hora. Beleza? Então, pessoal, para hidratar. Ficou alguma dúvida? Ficou claro? Não? Então, show de bola. Vou continuar então aí. Então aí está demonstrando a diferença mais uma vez da proporção genotípica e a proporção fenotípica, no nosso caso em voga aí, que é a textura e a cor das sementes no milho, né? Somando tudo isso daí, tem que ter 16 tanto da proporção genotípica quanto da proporção fenotípica, tá bom? E para finalizar, nosso último slide da nossa aula, né, que já tem quase ali 1h30 de aula, opa! Existe uma generalização que nós podemos utilizar, mas isso somente é funcional e adequado e verdadeiro quando nós estamos falando de características que indivíduos diploides, né, e duas formas alélicas. Porque se você tiver um indivíduo que foge desse daí, que não é um indivíduo diploide, tem várias formas alélicas, essa generalização ela não é muito adequada. Mas para o nosso nível aqui desse capítulo, ele funciona perfeitamente. Então vamos lá. Número de genes, um gene. Um gene com duas formas alélicas, né, ele pode gerar dois gametas diferentes, vamos supor. O gene A com uma forma alélica, azão e azinho, então tá aqui, azão e azinho, 2. Número de genótipos possíveis numa F2, lembra lá, 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho, somando tudo dá 4, beleza. Número de genótipos diferentes, tínhamos o azão, azão, o azão, azinho e o azinho, azinho, portanto 3. E número de homozigotos que nós tínhamos lá na F2? Era ou azão, azão, ou azinho, azinho. Portanto, 2. Né? Isso funcionou bem? Funciona. E funciona também para outras características. Para quando temos maior quantidade de número de genes. Olha aqui, ó. Quando for 2 genes, vamos imaginar que temos duas formas. O gene A com forma alélica azão e forma alélica azinho, e o gene B com forma alélica Bzão e a forma alélica Bzinho. Então, o número de gametas possíveis, né? 4 tipos. Vocês lembram lá que a gente fez o quadro de Curie? 1/4 de 1/4, 1/4, 1/4. 4 formas, 4 gametas diferentes. Né? Número de genótipos totais, 16, a gente viu lá na formação do quadro de Curie. Número de genótipos possíveis, a gente viu lá na formação lá dos genótipos. E número de homozigotos está aqui também, né? Porque são aquelas formas. Azão, azão, bezão, bezão, azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Tá tudo aqui. Então isso aqui funciona perfeitamente, né? Quando é aquilo que eu falei. Quando é um indivíduo diploide, com duas formas alélicas para cada gene. Beleza? Então isso daí é legal de ser apresentado. Por quê? Porque apesar de ser um caso específico dessa situação que eu te falei, mas como a gente não vai complicar demais na graduação, então isso daí serve como uma regrinha em nível de graduação. Beleza? Então, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pessoal, por favor, mande para mim no WhatsApp, mande nos comentários. Se vocês gostaram, deixa um like aí para saber se eu estou no caminho certo ou não. E se tiver qualquer outro tipo de comentários aí para a construção de um aperfeiçoamento da exposição da disciplina através desse tipo de mídia, vocês ficam à vontade para poder fazer sugestões para a gente aí, beleza? Então, no mais, muito obrigado pela presença de vocês, né? E bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!